Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Karina Lara, sou mãe do Matheus e da Clara, sou cofundadora da Aldeia Consultoria e a gente está aqui em mais um dos nossos episódios e a nossa entrevista hoje é com o Vitor Sanches, que é pai de três, filho adotivo, pai adotivo e biológico e psicólogo. E o Vitor vai trazer um olhar muito importante para a gente, da sua experiência e da sua especialidade também, né, Vitor? Hoje o nosso tema é sobre adoção. E eu falo que a gente precisa entender, a gente precisa, na verdade, compreender os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos da adoção, tanto para os pais adotivos quanto para as crianças, e entender um pouco quais são os desafios, quais são as alegrias e como a gente pode vivenciar tudo isso no nosso dia a dia. Né? Vitor, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te receber aqui nesse nosso cantinho, na minha casa. Então, sinta-se muito à vontade. Certo? Muito obrigado pelo convite. Acho muito bacana essa oportunidade da gente falar sobre esse assunto, né? Um assunto que às vezes é rodeado de alguns romantismos, de falta de compreensão, até de alguns preconceitos, né? Então é muito bacana quando a gente pode conversar, né, sobre o assunto adoção. E eu sinto que eu tenho aí, né, a minha vivência enquanto filho por adoção e também enquanto pai por adoção, aí para a gente bater nesse papo, a gente poder contribuir um pouquinho com vivências, um pouquinho com o olhar aí da própria profissão, né? Sim, o seu olhar como psicólogo também é muito importante, porque vai trazer para a gente uma experiência e uma prática, e como a gente pode apoiar as famílias, ou que tem esse desejo, ou as famílias que estão passando por esse processo. A gente pode apoiar as empresas a olharem para os colaboradores de um outro lugar, né? Em como eu posso ajudar também esse meu colaborador que tem esse desejo, que está passando por esse processo, ou que recebeu já uma criança em casa. Então, a gente quer sim espalhar essa semente, trazer informação para que a gente possa contribuir e para que a gente possa ser aldeia uns dos outros, não é mesmo? E para a gente começar, queria que a gente trouxesse um pouco do impacto positivo que tem, do impacto da adoção na sociedade, na vida da família, na vida das crianças também que foram adotadas. Vamos começar por esse ponto? Com certeza, com certeza. Eu acho que antes da gente chegar no impacto para a criança e para aquela parcela da sociedade em que aquela criança vai estar inserida a partir do momento em que ela entra numa família pela via de adoção, eu acho que é importante a gente antes falar do papel social mais macro que a adoção tem, principalmente quando a gente olha para a realidade nacional, né? Hoje, a adoção ela ocorre a nível nacional, né? O próprio cadastro dos pais tentantes, né, dentro da adoção, ele é a nível nacional. Então, hoje tem uma tentativa já há tempos de se integrar todos esses sistemas para se falar uma mesma língua e, óbvio, para proteger as crianças, né? Porque o foco principal da adoção são essas crianças, são esses adolescentes. Muitas vezes, quando a gente pensa na ideia da adoção, a gente sempre pensa na perspectiva do pai, da mãe, né? Muitos são os casos, né, de pais e mães que não conseguem ter filhos por questões fisiológicas, né, e vão pensar na adoção para justamente realizar o sonho da parentalidade, né, e encontram na adoção uma oportunidade da realização desse sonho. E isso é uma parte muito importante do processo, sim, mas a perspectiva da criança em si não pode ser deixada de lado dessa reflexão, quando a gente entende o papel social de uma família adotante, entende? Se a gente for parar para pensar que a grande maioria das crianças hoje estão acolhidas pelo Estado e estão aguardando a oportunidade de entrar numa família, né? Se a gente for pensar na maioria dos casos, isso acontece porque os pais de origem, a família de origem, perdeu o poder familiar, destituído do poder familiar dessas crianças, porque essas crianças tiveram seus direitos violados. Aí a gente vai ter Estatuto da Criança e do Adolescente para pautar, para balizar o que são os direitos dessa criança e desse adolescente, o que são os deveres desses cuidadores, né? Para daí se ter esse entendimento de que aqueles direitos estão sendo violados. Desde direitos básicos de saúde, segurança, aí onde entra o campo da violência, por exemplo, né, de crianças que sofrem violência dentro do ambiente doméstico, até questões de fato mais sutis, como o direito à educação, como o direito à dignidade, né? Então,
a grande maioria dos casos das crianças hoje que estão aguardando a oportunidade de serem adotadas vem desse contexto. Se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo esse contexto e for olhar para essas famílias que perderam a guarda dos seus filhos, né, a gente vai entender muitas vezes que também existe uma negligência ali do Estado. Percebe? Porque essas famílias estão em comunidades que estão cheias de carências. Você percebe? Se a gente for olhar para gerações anteriores daquela família em específico, a gente muitas vezes vai encontrar casos em que essa avó também teve direitos violados, também sofreu violência e reproduziu na criação da mãe a violência, o não acesso, entende? A uma série de recursos da sociedade, e isso vem desembocando geração em geração, na grande maioria dos casos. Né? E aí isso leva essa criança, então, a sair do seio familiar e vir para as casas, né, de acolhimento e aguardar a oportunidade de adoção. Se a gente pensa nisso, se a gente pensa que existe muitas vezes uma negligência do Estado, a gente tem que entender que a família adotante, ela vem cumprir um papel que é social. Um papel que é político. Não estou falando de partido, né? Mas eu estou falando no sentido de a própria perspectiva da adoção enquanto quase uma política pública para conseguir suprir carências e demandas que o próprio Estado não dá conta. Porque a gente tem que olhar para a realidade social brasileira e entender que a desigualdade faz parte do próprio contexto onde a adoção surge. Entende? Então, nós, quando tiramos lá a nossa habilitação, passamos pela formação, passamos por todas as entrevistas, né, com vara da infância e juventude, vara da família, e aí temos a nossa habilitação e somos pais adotantes habilitados e entramos no cadastro nacional, é importantíssimo que a gente entenda que a gente está ali se dispondo a cumprir um papel, a ser uma ponte dessa criança, desse adolescente e dos seus direitos. Entende? É fundamental que a gente tenha consciência dessa função. Não, e olhar a adoção por essa perspectiva traz pra gente um outro sentimento, né? Assim, eu acho que até um sentimento de... nem sei. Assim, de oferecer para essa criança uma oportunidade, né? De estar ali como figura central de apego para essa criança, de oferecer para ela uma oportunidade de dignidade, de ter uma vida, de ter acesso e de ser ponte, de ser aldeia. Né? Exato. Nossa, Vitor, que importante trazer esse olhar, viu, para adoção, porque realmente esse dever da sociedade e o impacto disso para a vida das crianças e dessa família, né, adotiva, é muito importante. Acho que isso é um ponto de partida aqui para essa nossa conversa. Exatamente. Obrigada por trazer esse olhar e por trazer essa perspectiva, né? Assim, a partir desse lugar, já dá para a gente, já traz para a gente um outro sentimento, né? A gente começa a entender realmente, assim, que são muitos os desafios. E como que essa criança vai chegar na nossa casa, né? Eu queria que a gente entrasse agora nesse lugar de que quando essa criança chega na nossa casa, quais são os desafios, quais são os maiores desafios que a gente vai vivenciar como pais e como criança, que também está chegando num ambiente desconhecido, com uma dinâmica que já está construída e que vai precisar ali muitas vezes mudar a rota, né, desviar alguma coisa e que não é linear, né? É um caminho que vai ter desafios, vai ter alegrias, mas eu queria que a gente falasse um pouco assim, quais são os principais desafios para os pais e para essa criança? Vamos lá, tem várias camadas aí, né, quando a gente vai olhar para os desafios, né? E acho que esse primeiro assunto que a gente trouxe da perspectiva social e da função social e política da família adotante, ele acaba sendo um norte para a gente enquanto família nos momentos de dificuldade. Porque é para esse lugar que a gente retorna e, opa, qual que é o meu papel aqui? Esse autoquestionamento de qual é o meu papel, ele é fundamental para enfrentar qualquer desafio que apareça nesse contexto. Porque é muito fácil a gente se levar pela emoção. É muito fácil a gente se levar pelas nossas expectativas, entende? É muito fácil a gente se levar pelas expectativas daquela microsociedade que está em volta da gente. Porque existem os preconceitos de quem está em volta. Escuta,
No nosso caso, a gente adotou 2 crianças mais velhas, mas escuta, e aí? Como é que vai ser? Que coragem! Quantas vezes eu ouvi isso? Que Não, coragem! imagina. Né? Então existe quase que um olhar da sociedade, dos vizinhos, do entorno ali, esperando que alguma coisa dê errado. Entende? Então é muito fácil a gente se levar por esses lugares. E às vezes fazer cobranças aos nossos filhos, por adoção ou não, arrisco dizer que o filho biológico também estão sujeitos a essa mesma questão, no sentido de fazê-los atender a essas expectativas que são minhas, mas que também podem ser de quem está no meu entorno. Então, ter esse lugar de função, né, é ter um porto seguro para onde voltar no momento do conflito. Sabe? Opa, qual é o meu papel aqui? Respira, lembra, eu estou aqui, eu sou veículo, eu sou ponte para garantir de direitos dessa criança, para apoiar, cercear, direcionar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Entende? Não para que ele atenda as minhas expectativas, meus sonhos, meus medos, minhas. Né? Nas expectativas da família e quais são os principais desafios quando essa criança chega para a família e para a criança. Sim. Vamos lá, eu acho que olhar para essa camada agora mais próxima ali, né, dentro de casa. Quais são os desafios para essa criança quando ela chega? Né? O que acontece? Essa criança, independente da idade, ela passou por vivências que com certeza não foram positivas. Né? Então, o próprio sair do âmbito familiar e estar acolhido pelo Estado, chegar numa instituição que vai a acolher, já exige dela uma adaptação. Entende? Porque ela vai estar num ambiente com outras crianças, outros adolescentes que sofreram negligência, que sofreram violência, todos com a expectativa, né, da chegada de uma família, né, muitas vezes ali tendo que lutar pela atenção dos poucos profissionais que estão ali disponíveis, né, dispostos não, mas disponíveis buscando mesmo. Ali uma figura central de apego, né, um cuidador, um adulto. Exatamente. Que vai trazer essa segurança. Exatamente. E aí, um dos primeiros passos, quando a gente está pensando na parte mais prática de aproximar a família dessa criança, é de fato essa fase da aproximação prevista pela lei. Então, dentro do processo da adoção, o juiz expede uma autorização para que você possa conhecer a criança. Então, no primeiro momento, você vai, né, até aquela instituição onde ela está acolhida e você vai conhecer, passar algumas horas juntos. Né? Ali já é uma fábrica de expectativas para todos os lados. Expectativa para a criança que está ali angustiada e assim pedindo para ser escolhida, né? Exatamente. Gente, eu imagino o coraçãozinho dessa criança, a cabeça dela. Como que ficou emocional dessa criança, Exato, né? Até mesmo porque ela ainda está tentando assimilar por que ela saiu da família. Sim. E muitas vezes ela vai estar se culpando por aquilo, às vezes num nível até mais inconsciente, mas ela vai estar se responsabilizando. O que será que eu fiz de errado? O que será que eu não fiz bom o suficiente para estar com a minha mãe? Por mais que a linguagem ali possa ter sido agressiva, né, muitas vezes aquilo ainda é afeto para aquela criança, é a única referência que ela tem. Então ela não consegue de primeira fazer esse rompimento com aquela figura materna. Sim. Então a tendência é ela se culpar, foi culpa minha, não foi suficiente. Então quando ela encontra esses possíveis pais, né, que não sabe ainda se vão ser, se vai, se não vai, né, ouve outras histórias, então fica com essa incerteza, ela já está se colocando naquele lugar, o que eu preciso fazer para dar certo. Entende? Então automaticamente a tendência da criança a ocupar esse lugar de querer atender as expectativas para conseguir fazer com que essa família dê certo, ela é muito forte, essa tendência. Não vou dizer que vai acontecer em todos os casos, mas é muito possível que aconteça por conta de todo esse contexto. Né? E aí, então, existem essas primeiras fases, né, de aproximação. Num dado momento, a gente pode passar mais tempo com essas crianças. Num outro momento, a gente pode sair com essas crianças da instituição, né, passar um tempo a mais com elas. E isso vai sendo uma leitura feita aos poucos, passo a passo, de acordo com a evolução de cada encontro, né, por uma análise da profissional técnica da instituição e por uma análise das técnicas da vara daquela comarca. Né? E aí, juntos, vamos decidir, então podemos partir para um próximo passo. A
mais horas, de um pernoite. E aí o vínculo vai começando a ser criado, né? No nosso caso, a primeira vez que a gente pôde passar uma noite com eles, é o Leandro e a Vitória, né? Então eles são irmãos, né? Na época a Vitória tinha 5 para 6 anos e o Leandro 9 para 10 anos, né? Então crianças mais velhas, se a gente pensa num quadro aí nacional. Na primeira noite que a gente saiu com eles já começaram a chamar a gente de pai e mãe. Ai, meu Deus, meu coração. Karina ali! E a gente com o Francisco, né, nenenzinho, ele tinha 2 anos, ele é nosso filho biológico, e foi a primeira vez que ele estava os conhecendo, e a gente estava muito apreensivo, né? Como é que vai ser esse vínculo? Porque além do vínculo pais-filhos, tem um vínculo de irmão aí, que precisa acontecer também. E aí, como é que vai ser? E com 2 ao mesmo tempo, exatamente, né? Que na verdade iam virar 3. Exatamente. E ali o vínculo já aconteceu. Então, esse que a gente achou que ia ser um dos nossos maiores desafios, foi assim, tirado de letra na primeira noite que a gente pôde passar junto lá na cidade deles. Vocês foram para a cidade deles e passaram essa noite juntos, lá, os 5. Porque a gente ainda não podia sair da região, da ali, região. Né, do limite do município, né? Então vai sendo bem aos pouquinhos mesmo, né? E ali eles chamaram a gente de pai e mãe. Antes era tio e tia, foi muito significativo que passou do tio e tia para pai e mãe. E agora, recentemente, eles nos contaram que naquele dia eles combinaram isso. Um conversou com o outro, vamos chamar de pai e mãe, vamos, acho que dá, sabe? Lindo, né? E a gente vai entendendo, então, como é que vai funcionando, por serem 2 irmãos, existia diálogo entre eles. Então, por mais que houvessem expectativas, desafios, havia essa cumplicidade entre os dois. Havia, assim, muito medo, muita angústia de não dar certo, Sim, né? Exato. E um desejo muito grande, porque a partir do momento que eles foram passar essa noite, eles também se sentiram seguros para sair, né, daquele lar que eles estavam, seja do abrigo, seja enfim, eles saíram daquele lugar para ir para um espaço que provavelmente seria o lar deles, né? Não sei, não era ainda na casa de vocês, mas era um espaço que eles iam estar ali. E eles também se sentiram seguros, por mais que eles tenham combinado, vamos chamar, eles entenderam que sim, que havia chegado a hora. E que vocês eram as pessoas certas, né? Então isso é muito bonito, porque foi uma coisa construída, né? E esse vínculo, ele vai sendo construído, né? Exatamente. E aí, Vitor, voltando um pouco para os desafios, então, quando essa criança chega na nossa casa, os principais desafios para as crianças e para esses pais adotivos, para essa família, para essa nova dinâmica, e aqui já tinha um irmão também que estava nessa dinâmica, né? Exato. Os desafios, eles vão mudar de caso para caso, de criança para criança. Então, acho que eu vou apresentar aqui são possibilidades. Não necessariamente vai acontecer tudo isso. Sim, porque cada criança é única, cada família é única, cada dinâmica. Algo que às vezes funcionou para vocês não vai funcionar na casa do João ou na casa do Antônio. Mas para a gente pensar assim, o que pode ser um desafio? Vamos lá, então. Acho que um dos primeiros grandes desafios para os pais, né, em relação às crianças, é que as crianças vão passar por um período de teste. Isso é quase que geral mesmo, né? A gente vê em muitos casos de adoção as crianças testando o poder desse vínculo, logo nessa fase inicial, porque elas passaram por rompimentos muito recentes. Então, quase que como um mecanismo ali de defesa, elas vão testar. E às vezes, elas saem desse lugar do atender a expectativa para fazer dar certo, e elas vão para o oposto. Eu vou mostrar a pior versão de mim para ver se eles ficam comigo mesmo. Entende? E quando a gente ouve outros relatos, né, de famílias recém-constituídas pela via da adoção, a gente percebe que é muito comum. Eles fazem um teste para ver se realmente... Exato. Então, assim, mas não é explícito. E não é perverso. Né? Não, e não é consciente, né? Esse cérebro tá em formação ainda. Exatamente. É a maneira mas é pelo medo, é a defesa, né? Exatamente. E muitas vezes essa versão pior, muito entre aspas, pelo amor de Deus, né, ela vai mudar. Então a gente vê desde crianças que vão apresentar agressividade para com as figuras de cuidado, crianças que vão representar ou expressar agressividade para com o ambiente, seja quebrando coisas, seja outras formas mil aí que a criatividade da criança permite, né?
de repente estar ferindo esse ambiente, estar ferindo o outro, né? Tá, de repente, descumprindo todos aqueles combinados que foram feitos ali no diálogo, né? Então, são, de fato, assim, experiências, vivências que é muito comum de acontecer e que é fácil de levar esse pai, essa mãe no limite. Não é à toa que a gente, infelizmente, ouve muitos casos de devolução de criança, entende? Porque chega nesse limite. Aquele pai e aquela mãe não estão esperando por aquilo, né? Então a gente tem um outro desafio aí, né, aproveitando o gancho, que é justamente essa adaptação das expectativas. Sim. Entende? Porque uma nova realidade está se mostrando ali. Querendo ou não, você vai estar conhecendo aquelas crianças. Você não esteve presente numa fase significativa da criação. Você não conseguiu colocar ali, de repente, o que você queria, o que você almejava, o que você direcionava. Então existe uma fase de reconhecimento e de consequente adaptação das suas expectativas ali, entende? Essa fase de adaptação, muitos dos grupos de adoção hoje vão preparar nós pais dizendo assim, ó, os 2 primeiros anos. Preparem-se para os 2 primeiros anos de período de adaptação. Né? E de fato, em 2 anos, muita coisa acontece. Né? Então há esses desafios sim, há os próprios desafios da criança de assimilar o que é cuidado, o que é afeto. Muitas vezes ela não teve, ela não reconhece isso. Muitas vezes a experiência dela de afeto foi uma agressividade, foi um grito, né? Então ela vai também construir esse apego seguro, essa visão de afeto, vai transformar essa relação e esse olhar, né, para o cuidador principal. E aí é bom que a gente pode entrar nos vínculos, né, em como a gente constrói esse vínculo com uma criança que chega na nossa casa, né? Eu acho que nós, pais, mães adotivos e a criança. Então, assim, não sei se você pensou em estratégias, se foram as vivências, se foi o dia a dia. Enfim, queria que a gente falasse um pouco dessa construção de vínculo mesmo, nessa nova família, nessa nova dinâmica, tanto com o olhar da criança, quanto com o olhar desses pais. Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto é muita paciência. Não tem como. Paciência vinculada a respeito. Porque é desses dois, é dessa conexão que a gente volta lá para aquele lugar do qual é o meu papel aqui perante essas crianças, perante essa família que eu estou propondo para a sociedade, entende? Então a paciência, o respeito permitem que a gente olhe para essa criança como ela é, entende? De novo, a gente perdeu uma fase ali do desenvolvimento dela, da criação dela, então a gente vai acolher essa criança como ela é e com o que ela tem na bagagem dela. Sim. Muita E gente nem vai saber o que é, aceitar, né? Valorizar, celebrar essa criança, né? Para que ela se sinta realmente pertencente e importante. Exatamente. A gente traz no Apego Seguro que a criança nasce com 4 necessidades inatas, né? Os 4 P's. Então, proximidade, proteção, previsibilidade e o play de brincar. Então ela precisa desse contato, ela precisa dessa proteção, dessa proximidade, e a criança vai buscar isso. E ela vai buscar isso nesse adulto seguro. Sim. E que agora é esse pai e essa mãe, né? Que estão, ou são 2 pais, ou são 2 mães, independente da composição familiar, do núcleo que essa família esteja, mas são as pessoas ali, os adultos, as figuras centrais de apego para essa criança, né? E construir esse vínculo e estreitar esse laço deve ser muito desafiador. É muito desafiador porque horas é aceito, horas não. Isso vai depender muito do dia daquela criança, do momento daquela criança, da forma daquela criança de assimilar, né? Inclusive, né, os movimentos de afeto. Tem vezes que a proximidade pode parecer ameaçadora, por mais que seja um gesto de carinho. E a gente tem que ter paciência em entender isso, né? A criança não vai muito, a gente vê muitos pais sofrendo porque a criança parece estar sendo ingrata, entende? Mas não, ela está aprendendo também a receber toda essa proximidade, né? Todo esse carinho, esse amor, esse cuidado, essa segurança. Então é um processo de aprendizado para essa criança. E para esse adulto também, né? Para esse pai, para essa mãe também é um processo de aprendizado, né? Com certeza, constante. O que faz sentido? Como que eu vou construir esse vínculo?
falando agora como especialista, como educadora parental, eu falaria que é olhar para essa criança e entender qual é a necessidade dela, o que ela está me pedindo, né? Como você trouxe muitas vezes o toque, essa proximidade, para ela ainda não tá. Sim. Mas é a gente se deixar disponível ali, né, Vitor? Exato. Olha, o papai tá aqui, eu tô disponível, eu tô aqui para você. E ir encontrando formas de ir se aproximando com uma brincadeira, com um olhar, e deixar essa criança conduzir. Porque é ela que vai trazer a resposta pra gente, né, Vitor? Perfeito. Eu acrescentaria esse ponto, né, do olhar para a necessidade, olhar para as potencialidades dessa criança. Porque ela tem. Muitas vezes elas estão soterradas ali. E a gente que vai chegar e acessar aquilo. E às vezes trabalhar nessas potencialidades, mais do que evidenciar as falhas, mais do que evidenciar os descontentamentos, Sim, né? A gente vai trabalhar nessas potencialidades e é ali que a gente vai encontrar ressonância na nossa comunicação com elas. Porque elas vão se sentir vistas e validadas, né? Por exemplo, meu filho ele tem um ouvido musical muito bom. Quando a gente trabalha na linguagem musical, quando a gente senta para tocar alguma coisa junto, ou quando a gente começa a fazer alguma brincadeira musical, ou quando eu falo, conta aí quanto tempo tem essa música aqui, vai fazer 4x4, ele se sente visto e validado. Né? A minha filha, ela tem um poder de comunicação gigantesco. Quando a gente coloca ela para contar uma história, entende? Que ela vira o centro ali, você vê a luz dela brilhando, entende? Porque a gente sabe quais são as potencialidades deles, a gente vai nutrir esses lugares. Olha, e ali é que eles vão se tornar também cada vez mais disponíveis para esse ambiente que a gente está tentando oferecer. E vão se sentir importantes, exatamente, né? Cuidados, amados. Vistos, né? Vistos, é isso, Vitor. E é trazer esse olhar para a criança, né, de que sim, cada cuidado importa, né? E como a gente pode atender cada demanda, cada necessidade, como a gente pode potencializar o que eles trazem ali e que não foi suprido muitas vezes, hora nenhuma, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. E para os pais, como é que fica aí essa construção desse vínculo, dessa conexão? Como é que fica esse sentimento? Porque se a gente for pensar que a gente também precisa cuidar da gente para a gente estar ali disponível, para a gente conseguir abastecer e encher esse copinho de afeto da criança, a gente precisa encher o nosso, com né? certeza. E eu fico pensando como que é esse, né? Assim, como que tá esse emocional? Porque muitas vezes você ficou anos numa espera e de repente essa criança ou esse bebê chegou. E como que a gente se encontra nesse momento? Como que é lidar com isso também? Por incrível que pareça, é muito semelhante a um processo de gestação e chegada por via biológica de uma criança. Porque essa adaptação que vai para nível, né, psicoemocional dessa mãe, desse pai, ela vai acontecer também na adoção. Então, a gente fala assim, enquanto um fenômeno, né, psicoemocional, a gente fala assim de puerpério na adoção. Percebe? A gente fala assim da quase morte de um ser que eu era antes, para a construção de um novo ser pai, de um novo ser mãe, independente aí da configuração, se é uma mãe solo, se é um casal homoafetivo, independente, esses fenômenos vão acontecer, porque isso tem a ver com a adaptação e com as transformações. Então, a gente fala de puerpério na adoção, a gente fala dessa adaptação, a gente fala desse sofrimento de deixar de ser e adaptação para ser em conjunto agora, né? Então passa por isso também. Também como nos casos de crianças, né, por vias biológicas, na adoção, também existe um diálogo direto do meu eu para com o filho que eu fui. Entende? Então é muito fácil a gente acessar memórias, né, a gente resgatar e entrar em contato, às vezes até com traumas da nossa infância. Então é importantíssimo a gente estar atento a isso. Quais são os gatilhos, né, que trazem essa nossa criança ferida também para esse lugar agora? Exatamente. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima. Autoconhecimento e rede de apoio são ferramentas importantíssimas, porque muitas vezes a gente vai estar chegando no nosso limite também. Nem sempre a gente vai estar ali disponível, disposto, porque a gente está lidando com os nossos próprios processos. Então, eu estar situado dentro do meu processo, sabe? Onde é que eu estou no meu processo de desenvolvimento? No meu processo de maturidade, inclusive. Né? Onde eu me encontro no meu processo para comigo mesmo? Me ajuda a entender como aquela situação aqui de fora está me acessando.
E me ajuda muitas vezes a preservar, blindar o outro, seja o outro companheiro, seja o outro filho, desses redirecionamentos, desse descontar, né? Percebe? Porque a gente está suscetível a isso, somos humanos. Né? E lógico, vamos errar. E o que a gente aplica lá em casa sempre, eu sempre falo isso em todos os espaços que eu vou, errei. A partir do momento que eu assimilar aquele erro, eu reconhecer que eu errei, eu comunico isso para minha família. Eu me reconheço nesse lugar de humanidade. Sabe, gente? Pegou mal. Falei muito alto, falei coisa que eu não queria. Né? Me desculpem por isso. Esse lugar de reconhecer é extremamente importante nessa trajetória, porque não dá para criar a expectativa que a gente vai fazer tudo certinho. Sim, é trazer a nossa verdade, né, para esse lugar de que sim, eu também estou aqui, né? Então vamos voltar para as nossas dores e delícias desse processo de adoção, de quando essa criança está em casa ou esse bebê. A gente está trazendo uma criança, mas sim tem famílias que adotam esse bebê ainda, né? Mas que também já tinha vivenciado a gestação, né? A concepção, a gestação, e em algum momento que não era com essa família, né? Então, acho que tá tudo conectado, né? Que são vivências que a gente passa em momentos diferentes. Mas vamos lá para as dores e delícias. Eu acho que eu posso trazer um pouquinho da nossa perspectiva, da nossa vivência pessoal ali, quando a gente fala de dores, quando a gente se conecta com a dor deles. Às vezes vem uma memória, uma lembrança, que eles nos relatam, sabe? De alguma coisa que viram, que ouviram, que sofreram. E ali a gente se conecta com a dor deles e a gente fala, cara, não era pra isso ter acontecido. Não era pra essa criança ter testemunhado algo assim, sabe? E aí, quando a gente vai fazendo essas outras reflexões, né, das possíveis negligências que levaram a esse lugar, né? Então, muitas vezes a gente se depara com essas dores, da gente entender o impacto que isso teve na vida, no desenvolvimento dessa criança. Né? Acho que são dores significativas que acontecem durante esse processo. A gente fala de dor, né? Encarar a dor do filho. O vínculo já tá ali, eles já são nossos filhos, entendeu? E então, o vínculo é essa delícia, né? Exatamente. E a delícia é você ver essa criança se desenvolvendo. Entende? Quando você vê essa criança que só escrevia o primeiro nome, hoje com livro de cabeceira, lendo, escrevendo, você fala, meu Deus do céu. Sabe? Quando você vê essa criança que era mirradinha, com os cabelos assim, com aquele cabelão volumoso, cor na pele, corpo, você fala, poxa vida, sabe? Então, esse desenvolvimento mesmo, esse crescimento com dignidade, tá dentro da nossa casa, você tá testemunhando. Mais do que, fui eu que proporcionei. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando dessa criança ter conseguido. Essa criança conseguiu, entende? Tem muita coragem deles ali para entender qualquer dificuldade que eles estão enfrentando e falar, eu vou superar e eu vou melhorar. Isso é mérito deles, é uma delícia testemunhar tudo isso. Olha, eu tô emocionada aqui. Quando você traz que essa criança se desenvolveu, que é mérito dela, e ela tá fortalecida, ela teve um lar seguro, uma pessoa segura, né? Um adulto seguro, pai, mãe, cuidador, enfim. E nesse momento, você e a Aline proporcionaram isso para essas crianças. E essa criança, ela consegue explorar o mundo, ela consegue criar repertório e volta para esse lar seguro, né? Então, eu acho que é falar disso. Ai, que coisa mais linda essa história. E acho que pra gente ir encerrando, eu queria que a gente trouxesse, que você compartilhasse, Vitor, para as famílias que estão vivenciando esse processo de adoção, ou que estão na fila, ou que ainda não tomaram a decisão, né? E que estão, assim, com dúvidas, com medo, mas estão com o coração borbulhando ali. Será que eu vou? Será que eu não vou? Então, né? Ou que já está quase ali na fila, na beirada para conhecer, para começar esse processo de construção desse vínculo e de ter essa família e essa criança por perto, ou esse bebê. Quais dicas, qual recado, qual conselho, enfim, qual sentimento que vem aí para você quando eu falo disso, para que a gente possa abraçar essas pessoas que estão nesse lugar. A primeira palavra que vem é comunidade, aldeia, né? Vocês não estão sozinhos. E a gente não precisa fazer isso sozinho, sabe? Independente de qual fase esteja, a gente está conectado a outros pais que já passaram por esses processos ou estão passando por esses processos. A gente ter
lá no nosso algoritmo da rede social, né? Perfis que falem sobre adoção, que a gente possa acessar, que a gente possa estar consumindo conteúdo sobre, né? Que a gente possa estar nos grupos de adoção, os grupos de apoio à adoção, eles estão ali justamente para nos acolher nos diversos momentos em que estamos. E muitas vezes é nesse contexto de comunidade, de coletivo, que a gente vai entender que aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa não é um problema só nosso. Então, a gente não cai no âmbito da culpabilização. Meu Deus, não estou sendo eficiente. A gente vai entendendo que, opa, acho que isso é mais comum do que imaginava. E, opa, existem caminhos. A gente pode se encorajar, se apoiar, se fortalecer uns com os outros, né? Nossa, isso que você trouxe, Vitor, a gente parte do lugar de que a gente encontra essa força, esse apoio, essa segurança nos grupos, mas a gente pode encontrar isso na nossa empresa, né? No ambiente que a gente vivencia todos os dias com os nossos colegas de trabalho. Por isso a gente tem que trazer esse diálogo, né, para todos os espaços. Porque a gente precisa ter espaço para falar sobre adoção, para falar como a gente está se sentindo no meio desse processo, né? Para falar desse puerpério, para falar dessa culpa, para falar desse desejo. Então a gente precisa sim levar essa pauta para outros espaços, com programas que vão apoiar o colaborador, com rodas de conversas, com espaço para a gente trocar, com espaço que a gente se sinta realmente seguro, para que a gente possa compartilhar. E para mesmo que se não formos nós, a família adotante, a gente saiba como apoiar. Sim, né? Para que a gente possa saber ser aldeia, né? Exato. Olha quanto eu aprendi hoje com você para que eu possa apoiar outras famílias, para que eu possa simplesmente me silenciar em alguns momentos ou dar aquele abraço apertado que aquela família está precisando. Vitor, muito obrigada, eu estou muito feliz por esse momento. Espero que essa sementinha esteja chegando aí do outro lado, né? Que a gente esteja conseguindo espalhar essa semente do bem, que a gente esteja conseguindo realmente ser aldeia, ser ponte, e que vocês também se tornem a aldeia das pessoas que estão com vocês, que o líder se torne a aldeia do seu colaborador, enfim, que a gente possa estar juntos, porque juntos somos mais fortes, não é assim? Exatamente. Agradeço demais esse convite também, poder reviver um pouquinho de tudo isso, fortalece a caminhada onde ela está agora. Então eu também saio dessa conversa com muita coisa na bagagem para levar para os meus, para levar para minha aldeia. E agradeço essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada, Vitor. Muito obrigado.